Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ayrton, sou estudante de Ciência da Computação e faço parte do projeto Octante, projeto de extensão voltado ao desenvolvimento de jogos eletrônicos do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. E nesta etapa do projeto, queremos que os nossos participantes tenham um foco maior no desenvolvimento dos seus próprios jogos e tenham um contato maior com engines e outras ferramentas para o desenvolvimento desses jogos. Então, vamos apresentar por meio de alguns vídeos e outros materiais, além das nossas reuniões semanais, formas que esses estudantes têm para produzir esses jogos, seja pela parte de game design, pela parte de game art, level design e pelo uso de engines e programação. Então, pela parte de programação, estou planejando fazer uma série de vídeos apresentando a engine Godot e a linguagem de programação GDScript, nativa dessa engine. E antes de tudo, eu quero utilizar esse vídeo para fazer a instalação da Godot para vocês terem uma ideia de como é feita e apresentar alguns recursos da engine, antes de tudo. Vocês vão pesquisar no navegador de vocês Godot e vocês vão encontrar logo de cara a página principal da engine e algumas informações sobre ela. E bom, aqui na página principal, vocês têm acesso a diversas informações sobre a engine, notícias sobre as atualizações dela e sobre os seus recursos que ela tem e que podem chegar nas próximas atualizações. E, antes de tudo, a Godot ela é uma engine grátis, ou seja, vocês não vão precisar se preocupar com licenças e com pagamentos para o lançamento dos jogos e projetos que vocês estão fazendo. Diferente de engines como Unity, Unreal e Game Maker, que vocês precisam ter uma licença ou uma taxa pelo lançamento do projeto de vocês. Então a engine ela é totalmente grátis nesse sentido e ela é open source. Ou seja, ela é uma engine de código aberto em que você pode ter acesso ao código-fonte livremente dessa engine. E um exemplo disso tá bem aqui. Eu tenho a página do GitHub da Godot aberto. E vocês podem ver que eu tenho acesso a todas as pastas da engine e que dão funcionalidades para ela. Além de mostrar as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da engine e das suas atualizações. E as linguagens usadas para a criação dessa engine. Então, como dá pra ver, ela tá sempre em constante atualização e sempre tem muita gente participando da criação e da atualização dessa engine. Como vocês podem ver aqui, ó, tem arquivos que foram alterados há 2 dias atrás, por exemplo, 13 horas atrás e coisas do tipo. E por que escolhi a Godot? Além disso tudo, ela tem atualizações e inclusão de novos recursos com muita frequência e ela tem uma comunidade muito grande, o que vai facilitar muito na procura de recursos para a engine. Como vocês podem ver aqui nas notícias, tendo o desenvolvimento da Godot 4.4, mas ela está em beta ainda. Então, como ela ainda está em beta, para que vocês não utilizem uma engine que possa estar com bugs e mau funcionamento, vamos baixar a Godot 4.3, que é a versão mais estável possível da engine, onde vocês têm acesso a diversos recursos também. E aqui vocês têm acesso a diversas informações sobre a Godot, como o design, de criação de objetos dela, que são por meio dos nodes, que são os nós da Godot, que eu vou explicar mais para frente com o passar dos vídeos. Aqui tem um pouco sobre as linguagens de programação na Godot. Ela tem a linguagem nativa que eu disse, que é o GDScript, que é a que vamos usar nesses vídeos. Mas você pode programar em C#, C++, e por meio de outras extensões da engine, você pode programar em diversas linguagens, como Lua, acredito que Python dê para usar, entre outras, porque ela está sempre em atualização e com criações de novas extensões por meio dos usuários, que vão criando essas extensões, que vão facilitando o uso de de outras linguagens de programação nessa engine. Ela é uma engine que tem suporte a 2D, então você consegue fazer jogos 2D de diversas formas e perspectivas diferentes com essa engine, com diversos recursos. Ela tem também suporte a 3D,
que é um suporte que ele tá em constante desenvolvimento, ele ainda tá em... Precisa de melhorias, mas você já consegue fazer diversas coisas, diversos projetos interessantes em 3D. Você pode lançar para diversas plataformas diferentes a engine, os jogos produzidos na engine, né? Seja Android, iOS, Linux ou Windows. E tá aqui outra vantagem, né? Que ela é open source. Então, se você quer contribuir ou quer utilizar ferramentas que outras pessoas contribuíram na criação, você pode nessa engine. E enfim, já fiz todo o comercial da engine, vocês já viram que ela tem diversas coisas e bora para instalação. Antes da instalação, só mais um adendo, é que eu vou fazer a instalação no Windows porque é o sistema operacional que a maior parte das pessoas utilizam, então fica mais fácil se eu fizer o tutorial no Windows. Porém, nos próximos vídeos eu vou começar a utilizar a engine no Ubuntu, que é uma distribuição do Linux, que é a que eu tenho usado mais para os meus projetos e para as minhas criações na parte de programação, que é que eu mais utilizo. Então eu deixo todos os meus projetos de programação no Linux e eu vou acabar passando os vídeos também para esse sistema operacional. Então não estranhem se eu aparecer utilizando o Linux. Mas para quem utiliza Linux, a instalação é do mesmo jeito que o Windows. Então, se você ver aqui no Windows, você vai entender da mesma forma no Linux. Então, eu vou instalar a versão 4.3, que é a mais estável. Logo de cara, ele dá duas opções para você baixar a versão 4.3, que é a Godot Engine normal, que tem o suporte para GDScript e que você pode baixar extensões para suporte para outras linguagens, ou a Godot Engine com extensão .NET, que já dá um suporte mais nativo para a engine para o C#. Então você consegue fazer códigos em C# e compilar tranquilamente na engine. Mas como eu vou gravar os vídeos e utilizar a GDScript para mostrar essa introdução à programação para vocês, e a introdução para a engine no geral, eu vou instalar só essa versão da Godot. Tá instalando a Godot e apareceu uma opção de doação, né? Porque como a Godot é gratuita, eles dão a opção de fazer doações para ajudar a comunidade que está sempre dando suporte para Godot. Além do mais, você pode baixar versões mais antigas da Godot com a versão 3 ou versões anteriores a ela, só que se você quer uma engine com mais recursos, eu aconselho a baixar a 4.3, que ela já é uma versão que ela é bem mais estável e ela apresenta muitas ferramentas interessantes. E já fez a instalação aqui, eu já tinha feito outras instalações para testar, mas não tem muito erro, gente. O arquivo da Godot, ele... Nessa pasta só vem dois arquivos com o executável da Godot. Você não precisa baixar nada mais. E essa é uma vantagem da Godot em relação a outras engines, ela é muito leve. Inclusive tá aqui, já tá feita a instalação da engine e eu já vou abrir aqui. Ó, como vocês viram, já só extrair ela da pasta e abrir a interface da engine. Pronto, já posso usar à vontade, eu não preciso baixar nada, nem criar conta, nem qualquer coisa do tipo. E isso vai ocorrer com todas as outras versões que vocês tiverem acesso. Então, por exemplo, quando vocês forem baixar, se vocês forem baixar a 4.2, a 4.3 ou a 4.4 quando ela lançar, vocês só vão precisar baixar uma pasta zipada, extrair ela, que vocês podem usar ou um WinRAR ou qualquer outro descompactador que tem. O Windows 11 tem um descompactador nativo. E você vai extrair direto o aplicativo, né, o programa da engine e poder utilizar à vontade. Aqui na interface da Godot, como vocês podem ver, já dá para visualizar alguns projetos que eu já tinha criado antes. E inclusive tem até um ausente, provavelmente eu apaguei o caminho dele ou algo do tipo e ela não está encontrando. E tem as opções de criação, importação e coisas do tipo. Aqui nessa janela tem a biblioteca de recursos, que é, como eu disse, são recursos que a própria comunidade cria
e que você pode baixar à vontade e colocar no seu projeto. Então, por exemplo, algum usuário criou um recurso, uma ferramenta, e você pode baixar essa ferramenta e utilizar no seu projeto. Como, por exemplo, deixa eu visualizar aqui, tem, templates em C Sharp, tem recursos como criação de terreno, ferramenta para criação de jogos isométricos 2D, por exemplo, aqui, nesse caso ele dá um point and click, e você pode baixar e utilizar nos seus projetos. Antes de finalizar o vídeo, para não ficar muito rápido, eu vou só mostrar a criação de um projeto aqui. Eu vou chamar de projeto teste. E aqui vocês podem ver que vocês podem escolher o caminho onde vocês vão colocar esse projeto. Eu vou deixar aqui do jeito que tá, porque eu não vou utilizar esse projeto, eu só tô criando ele para explicar um pouco para vocês. E eu quero falar sobre esses renderizadores, que isso sim é interessante falar antes de acabar o vídeo. Sobre essa questão dos renderizadores, o avançado, em que você tem suporte apenas para criação de jogos para plataforma desktop, ou seja, você vai criar jogos somente jogos no seu computador e com potências gráficas maiores, como por exemplo aqui gráficos 3D avançados disponíveis, dá para fazer um jogo com uma escala maior. Você tem um renderizador mobile que suporta desktop mas plataformas mobile. E você tem a opção de compatibilidade, que você tem um suporte maior, entretanto ela usa um renderizador menor. Ou seja, quando você for ocorrer a renderização do seu jogo, ela vai ocorrer com uma qualidade menor, porque ela vai utilizar uma versão mais antiga, já que os renderizadores mobile e avançado usam, se eu não me engano, o Vulkan para fazer a renderização a compatibilidade usa uma. E então, para não deixar muito avançado, eu vou colocar na versão mobile. E eu vou deixar o controle de versão Git. Eu não vou falar muito sobre controle de versão. Talvez eu possa falar um pouco sobre o uso de GitHub, principalmente na Godot, mas atualmente não é esse o foco. Então eu vou criar aqui o projeto. É algo bem rápido, e essa é uma vantagem da Godot, como eu disse, ela é uma engine leve, e os projetos que ela cria são leves. Então, por exemplo, engines que precisam instalar muitos recursos, precisam instalar muitas ferramentas, e isso pesa no seu projeto, às vezes não são uma boa opção quando você não tem uma máquina tão poderosa. E a Godot, ela não oferece esse risco porque ela é muito leve, além da própria engine ser leve, os projetos que são criados nela também são bem leves. E, bom, tem aqui uma interface toda, mas eu não vou explicar nesse vídeo, eu vou deixar para explicar em outro vídeo todas as funcionalidades, quer dizer, não todas, porque tem muita coisa que eu vou ter que falar com o tempo para vocês. Então, é isso. Foi feita a instalação da Godot, vocês conseguem agora abrir a engine e criar o projeto de vocês. E vou deixar para fazer no próximo vídeo. É isso. Muito obrigado e tchau.